Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho observado os debates nessa casa e analisado as falas, em especial dos partidos de esquerda, obviamente, portanto, carregado com forte teor ideológico, sobre a questão da maioridade penal. Mas nesse final de semana, eu estava dando uma lida na imprensa, especificamente na revista Veja, e ela comenta sobre os 7 mitos da redução da maioridade penal. Me chamou a atenção e eu acho importante nós fazermos essa contraposição, porque senão fica apenas uma das partes sendo privilegiadas. E eu faço com muita tranquilidade e já peço para que não haja nenhuma espécie de rotulação, porque ainda penso sobre essa temática. E a discussão em torno da proposta de redução da maioridade penal virou um embate ideológico. Essa é a realidade. Você não pode falar nada de reforma de certas leis que parece que são pétreas, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você não pode falar nada porque você já fica rotulado de direitista, capitalista, sei lá eu. É cheio. E as coisas não são bem assim. Eu acho que nós temos, sim, que discutir todas as possíveis temáticas, até para nós entendermos o que pensa um grupo, o que pensa outro. E depois, obviamente, a população tem os seus representantes e vão, obviamente, exercer a pressão natural da representatividade para que esses representantes, nas casas onde deverá ser discutida essa temática, seja, obviamente, receba, essa mensagem do eleitor. E a revista, então, Veja, desse domingo, trouxe algo que eu quero compartilhar com você que nos acompanha. Então, a matéria diz o seguinte: isso não é verdade, é o tema. 7 mitos sobre a redução da maioridade penal. Primeiro, então, se levanta a seguinte afirmação: a lei criada para punir menores infratores no Brasil é boa. O problema é que é mal aplicada. Essa, segundo a revista, isso é falso. A lei brasileira prevê pena máxima de apenas 3 anos para o menor infrator, mesmo que ele tenha cometido crimes graves como sequestro, assassinato e estupro. Isso faz dela uma das mais lenientes do mundo, depois de cumprida a pena, que só raramente atinge os 3 anos, o menor volta à rua na condição de réu primário. Segundo, os jovens menores de 18 anos são responsáveis por menos de 1% dos assassinatos no Brasil. A revista aponta como improvável. Embora não existam dados nacionais, as estatísticas estaduais disponíveis contam outra história. A reportagem de Veja apurou que, no ano passado, esse índice ficou em 3% em São Paulo. Levantamento da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, revelou que em 7 de 9 estados brasileiros, a porcentagem de assassinatos cometidos por menores de idade é de pelo menos 10%. E não 1%, como se dizem por aí. Em outros países, esse número também é bem maior que 1%. Nos Estados Unidos, a taxa é de 7% e no Reino Unido, de 18%. Terceiro, 16 anos é uma idade tão boa quanto 15 ou 14 para definir a maioridade penal. Por isso, não faz sentido defender esse número. Falso. Entre os jovens internados por crimes hediondos, na Fundação Casa, em São Paulo, 71% tem 16 anos ou mais, segundo dados da própria instituição. Os que têm entre 15 e 14 anos somam apenas 10% do total de internados por crimes como assassinato, latrocínio e estupro. Não há atualmente na instituição nenhum menino de 12 anos que tenha cometido crimes dessa gravidade. Isso quer dizer que, entre os jovens infratores, é precisamente a faixa que começa
aos 16 anos, e não 15 nem 14 anos, que concentra o maior número de autores de crimes contra a vida. Quarto, menores assassinos ficam, sim, internados por mais de 3 anos. Champinha, por exemplo, está detido até hoje. Isso é falso. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina que qualquer menor infrator só poderá ficar internado por até 3 anos, não importa o crime que tenha cometido. No caso do assassinato da jovem Liana e do namorado Felipe Café, uma avaliação psicológica concluiu que ele é portador de distúrbio mental, motivo pelo qual continua internado em uma instituição especial. Quinto, a experiência mostra que em países onde houve a redução da maioridade penal, isso não contribuiu para diminuir a criminalidade. Falsa. Segundo pesquisadores, debate desde a Segunda Guerra Mundial, apenas em um país, como exemplo o Japão, se diminuiu a idade a partir da qual um jovem pode responder criminalmente como adulto. Essa única experiência, portanto, não autoriza nenhuma conclusão a respeito dos efeitos da redução penal sobre a criminalidade. Sexto, a redução da maioridade penal só faria com que os bandidos passassem a recrutar garotos menores de 16 anos. Não é possível afirmar isso, dado o número insuficiente de experiências do gênero no mundo. Mas, se confirmada a hipótese, poderia ser minimizada com o aumento do rigor da pena para adultos que aliciam jovens para o crime, como prevê um projeto do Congresso Nacional. E o sétimo mito, a redução, e isso eu ouvi aqui nessa casa, eu ouvi nessa tribuna essa afirmação, a redução da maioridade fará com que as crianças acabem internadas juntamente com bandidos. Eu ouvi essa declaração nessa tribuna. E olha só, isso é uma declaração falsa. Por quê? Nem mesmo em países onde crianças de 10 anos são julgadas como adultos, se colocam menores condenados juntos com adultos. No Brasil, todos os projetos em debate atualmente no Congresso Nacional prevêem que os jovens infratores cumpram pena em instituições especiais, separados dos criminosos adultos. Então é importante nós trazermos esse debate aqui e ver esse outro lado. Por quê? Porque senão só fica uma história, só uma parte apresentando os seus mitos e a maioria da população parece que está errada, porque a maioria da população brasileira quer sim que se mexa na maioridade penal. É a maioria, pesquisa democraticamente feita no país indica isso. Agora, existem pessoas, devido às suas ideologias, que nós respeitamos, vêm aqui apresentar os seus mitos. Tem o direito, mas nós precisamos também apurar para ver que se os números apresentados são reais ou são fictícios, ou estão apenas a serviço de uma ideologia política. E, finalmente, senhor presidente, eu quero aqui lembrá-los que nós temos 3 propostas no Congresso Nacional. São 3 propostas. A proposta da Câmara: independentemente do crime, todos os maiores de 16 anos seriam julgados como adultos. A segunda proposta é do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Os menores que cometerem crimes hediondos teriam a pena máxima elevada de 3 para 8 anos, mas continuariam protegidos por lei especial. E a terceira proposta, que é a proposta do PSDB: maiores de 16 anos que cometeram crimes hediondos, tráfico de drogas ou outros crimes graves, seriam julgados como adultos. Então são várias possibilidades, não existe apenas uma possibilidade. Eu acho importante que a gente venha fomentar esse debate, ouça pessoas das mais diferentes possibilidades e matizes jurídicas, para que nós não sejamos lesados, enganados por ninguém. Porque não é possível que a população está pedindo, porque a situação exige mudança. Agora, não sei se exatamente qual seria a melhor proposta. Então, são essas minhas considerações, senhor